Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Como sempre, faço questão de agradecer a você que me acompanha sempre através da TV RP, canal 9 da NET, através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, ADV Jus interativo, inclusive atendendo a pedidos, ok? Muito legal! O ADV Jus está no ar. Fique aqui! A nossa primeira participação, a pauta é Direito Ambiental, com o Dr. Fabrício Martins Pereira. Dr. Fabrício, eu te pergunto, tanto a lei de resíduos sólidos como essa outra que cuida do meio ambiente, essas leis, elas são modernas, elas contemplam as necessidades atuais? Marco, é um prazer imenso estar aqui contigo, como sempre, uma alegria, né? Na verdade, o Brasil tem legislação boa, de uma forma geral. E tanto a lei de saneamento básico quanto a lei dos resíduos sólidos, elas são leis muito boas. O nosso problema, vejo eu, é que é mais cultural. Sim. Tem um problema da própria, dos próprios munícipes, da própria população, e há um problema que se verifica também dentro dos próprios governos, ou seja, um problema governamental e um problema também dos administrados. É uma questão de administração pública, o motivo pela qual a gente vê o povo sempre reclamando da ineficiência da prestação desse tipo de serviço. Certo. Tanto o serviço de saneamento básico, quanto o serviço da coleta do lixo e disposição final, ou seja, que é tratado pela lei dos resíduos sólidos. Certo. Doutor, agora como o senhor vê, né, a previsão inclusive aí que foi prorrogada, que tinha uma previsão até algum tempo atrás, foi prorrogada para 2018, né, para que as prefeituras, né, os municípios, de uma vez por todas, sepultassem a existência de lixões, né? Mas tem pesquisas aí que dão contas que ainda existem 50% de municípios que não conseguiram, doutor. A gente verifica, né, como dito, que é um problema cultural. Na verdade, apaga-se incêndio no Brasil, né? Não se programa, não se planeja. Quando você viaja para um país desenvolvido, Marco, você verifica que são mínimos os problemas que você detecta com saneamento básico. Por quê? Porque há um hábito de planejamento das coisas, de se pensar o futuro. Infelizmente, o administrador, de uma forma geral, tem exceções, óbvio, mas o administrador, de uma forma geral no Brasil, ele não pensa no futuro, ele pensa em resolver os seus problemas imediatos, certo? Então, veja só, fica-se de olho no prazo da lei para deixar de fazer a disposição final do lixo em lixões. Quando, na verdade, é algo que já deveria ter sido pensado há décadas atrás, porque é um absurdo você enterrar lixo. Né? No lixo existem produtos nobres, matéria-prima nobre, como alumínio, madeira, ferro, cobre, uma série de materiais que são tirados da natureza em extração para produzir, né, os produtos como matéria-prima dos produtos, e por outro lado nós estamos enterrando esses produtos. É um grande absurdo, é um desperdício muito grande e gerando poluição, poluindo os lençóis freáticos. A matéria orgânica que é enterrada gera o churume que polui o solo, polui os lençóis freáticos. É um grande absurdo. Doutor, nesse mesmo viés aí, né, temos lá conhecimento que o Plano Nacional de Saneamento Básico, inclusive aí tem um estudo, né, que ele prevê uma aplicação de 200 bilhões em 20 anos. Né? O senhor acredita, doutor? Olha, o Brasil arrecada tanto, né? A carga tributária imposta na camada produtiva no Brasil e na classe média principalmente, ela é tão grande que a gente, na verdade, Marco, acredita que é possível que exista este recurso.
O que é difícil é a gente realmente acreditar que esse recurso será empregado de uma forma eficiente e eficaz no trato destas questões ambientais. É complicado, né, doutor? Agora, é possível acreditar, né, na afirmação, por exemplo, de um gestor público, eu estou trazendo um pouco aqui o assunto um pouco mais para a nossa realidade, né? Sim. Que ele chega na mídia e afirma que é possível sim, uma cidade do porte, por exemplo, aqui da nossa, que em 2 anos vão ser o esgoto vai ser todo coletado. É difícil acreditar, né, doutor Fabrício? Olha, Marco, quando a gente verifica os dados públicos, é óbvio que a gente fica na dúvida. Por exemplo, quais os dados do desemprego no Brasil? Quais os dados da criminalidade, dos assassinatos, da mortandade infantil? Verdade. Ou seja, nós sabemos que as ocorrências são muito maiores do que os dados coletados. Não é diferente no esgoto. O que está debaixo da terra, ninguém sabe. Agora, por exemplo, vão abrir novamente as obras de contenção ali da Jerônimo Gonçalves, da contenção da enchente, porque a atual administração descobriu que quando foram feitas aquelas obras que gastaram centenas de milhões ali naquelas obras todas, não se verificou o dimensionamento correto da rede de esgoto. Ela era antiga e não estava bem dimensionada. Agora vão abrir tudo aquilo lá novamente, causar todo aquele transtorno para o município, gastar dinheiro para fazer o redimensionamento da rede de esgoto. Ou seja, está tudo enterrado, ninguém sabe o que realmente acontece. Então é muito fácil o administrador dizer: eu trato 80%, 90%, 100% do esgoto de Ribeirão Preto, sendo que a gente não sabe se 80%, 90% do esgoto de Ribeirão Preto é efetivamente coletado e levado através dos equipamentos de tratamento do esgoto. Falar é fácil, né, doutor Fabrício? Agora, o que pode, né, assim, ser falado, doutor, para a nossa realidade, não só em termos, evidentemente, de Ribeirão, de região, né? Nós estamos aqui numa região rica, todo mundo sabe, né? Mas, assim, em termos de coleta seletiva e também com relação a cuidados com os aterros sanitários, isso está sendo feito de uma forma satisfatória? Não está sendo feito, Marco, pelo seguinte, né? Existe, na verdade, o que popularmente se chama de máfia do lixo, né? É um problema político-cultural que, infelizmente, enquanto ele não for enfrentado, enquanto nós não entendermos que ele existe, nós vamos sofrer por esse problema na ineficiência da prestação do serviço de saneamento básico, em especial da disposição final, coleta dos resíduos sólidos do município e também a varredura, a limpeza da cidade, tudo isso. Então, geralmente, é uma empresa que sempre ganha a licitação, não é só em Ribeirão Preto, é geral no Brasil, é uma única empresa que ganha a licitação, é vencedora na licitação, às vezes por direcionamento de edital e uma série de outras questões, né? Sabe lá Deus pelo quê, mas sempre está ali a mesma, e ela faz o que é mais fácil. É muito mais fácil você enterrar o lixo, já que você foi vencedora no processo licitatório e cobra pela disposição final, do que você fazer um aterro sanitário com uma pré-coleta, né? E fazer a separação do lixo para separar o material reciclável. Isso é muito mais difícil, traz muito mais responsabilidade para a empresa, porque ela tem que contratar mais funcionários. Então ela prefere ir pelo mais fácil, já que ela tem a facilidade de vencer o processo licitatório. E isso o munícipe, o cidadão, de uma forma geral, perde. É óbvio, né, doutor? Agora, sim, o que o senhor pode refletir, né, doutor? Porque tem muita gente aí que faz uma certa confusão, que, na verdade, a gente até admite que existe, sim, essa confusão. Tem pessoa que confunde lixão com aterro sanitário, né? Mas não é a mesma coisa, né? Em hipótese alguma. O aterro sanitário, na verdade, ele tem um conceito já de separação do lixo, né? Na grande maioria dos locais onde foi implantado um aterro sanitário, houve essa preocupação ambiental no sentido de fazer uma separação do lixo para a destinação correta do material reciclado, né? Reciclável. Na verdade, o lixão significa basicamente você enterrar o lixo, né? E já o aterro sanitário, há uma preparação do solo para enterrar aquilo que efetivamente sobra, que não tem jeito de você fazer a separação. E essa preparação do solo, ela impede a contaminação,
tanto do solo quanto dos lençóis freáticos. E ela também possibilita a separação do chorume, que pode ser queimado e transformado em energia limpa. Então, basicamente, são essas a diferença entre o lixão e o aterro sanitário. Isso, óbvio, sem se falar de outras situações como o odor, que no aterro sanitário, por ele estar enclausulado, já não existe mais essa problemática toda do odor ser passado ali para toda os munícipes que moram ao entorno. Então, assim, lixão é coisa do passado, é coisa mesmo de país subdesenvolvido. Menos mal, né, doutor? Menos mal. É isso mesmo. Eu te agradeço a presença aqui comigo, viu? Muito obrigado, Marco, muito obrigado. Sempre uma honra e uma alegria estar aqui contigo. Obrigado, doutor. Ok, momento importante aqui no ADVJus é o ADV Especial. Prática Processual Penal com o doutor José Ricardo Romão. Confira. Olá, amigos do ADVJus e a todos que nos assistem. Certamente, todos já ouviram um famoso ditado popular de que no presídio todo mundo é inocente. Mas, a bem da verdade, é possível realmente que existam condenações equivocadas no nosso sistema, diante de falha ou até mesmo ineficiência da nossa justiça. É nessa esteira que o legislador criou o Instituto da Revisão Criminal, prevista no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal. Em resumo, a revisão criminal é um meio de impugnação que se destina a revisar uma decisão penal condenatória transitada em julgado. Daí surgem dois pressupostos da revisão. O primeiro, é necessária uma condenação penal em que o réu não mais possa recorrer. Em segundo, é necessária a demonstração de que houve erro judiciário. O pedido de revisão criminal ele pode ser formulado pelo réu, por procurador ou por algum parente, como esposa, filhos, irmãos, entre outros, a qualquer tempo e mesmo que o condenado já tenha cumprido a sua pena. A revisão também ela só existe para o benefício do condenado. Isto é, não pode existir um pedido de revisão pelo Ministério Público para agravar a pena do sentenciado. E três são as hipóteses de cabimento de um pedido de revisão. O primeiro, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei ou evidência dos autos. E segundo, quando a sentença ela se fundamentar em prova comprovadamente falsa. E em terceiro, quando, após a sentença, surgirem novas provas de inocência do condenado ou alguma circunstância até mesmo que possa diminuir a sua pena. O pedido de revisão ele é processado e julgado pelo tribunal e o tribunal, inclusive, pode reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima participação. Ok, muito obrigado, doutor. Ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137 3234 2720. Arcângelo Imóveis. Venda, locação, administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual Prático de Inventários e Partilhas. Doutrina e Prática, 14ª edição. Autoria Gabriel Pereira Junqueira, Luiz Batista de Carvalho. Editora Mundo Jurídico. Mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Neste segundo bloco, vamos tratar de Código de Defesa do Consumidor, com o Dr. Milton Scavazini. Confira, Dr. Milton. O prazer é meu, é um prazer muito grande estar aqui
um programa que tem a repercussão que a gente já sabe que tem na cidade de Ribeirão Preto e região. Doutor, eu gostaria que o senhor fizesse, né, focasse, vamos dizer assim, quanto à excludente da responsabilidade do fornecedor, doutor. Olha, a questão é a seguinte, como parte mais fraca, né, o consumidor ele tem aquela série de, entre aspas, vantagens, né, que na verdade não são vantagens, mas são defesas que ele possui. Agora, há que também ser analisado se o defeito do fato do produto ou do serviço tem ou não um nexo de causalidade em relação àquilo que está sendo reclamado, né? Porque se houver culpa exclusiva do consumidor, aí não há como responsabilizar o fornecedor. Por isso que existem prazos, né, que são regulamentares, são legais para a defesa. Né? Bens não duráveis 30 dias, bens duráveis 90 dias, né? Compras feitas fora do ambiente comercial 7 dias para reclamar, né? Então, mas só que precisa a culpa ser do fornecedor, porque se for exclusiva do consumidor, havendo nexo de causalidade, aí não há responsabilidade também do fornecedor. Certo. E você que nos acompanha agora neste momento no ADV Jus, fica ligadinho que mais para o fim desta edição a gente ainda vai falar um pouquinho aí dos prazos que você tem em caso, por exemplo, de arrependimento de uma compra ou de você não estar satisfeito com a compra que você acabou de fazer, ok? Daqui a pouquinho aqui dentro do ADV Jus TV. Doutor Milton, agora falar um pouquinho, trazer a brasa para a nossa sardinha, para a justiça, né? O pessoal aí afirma que o estágio atual do direito do consumidor, ele não está dando conta, né, de demandas que chegam à justiça. Como o senhor vê isso, doutor? Isso é um problema que atinge todo o Poder Judiciário, né? Infelizmente, o Estado não dá a condição necessária para que se tenha os instrumentos, os funcionários e a condição total para que se dê vazão a tudo aquilo que é reclamação. Porque a partir do momento que as pessoas vão conhecendo os seus direitos, mais elas vão reclamando. Sem dúvida. Né? Então hoje existe o PROCON, existe os juizados, né, de pequenas causas que a gente chama vulgarmente, né, juizados especiais, e cada vez mais o consumidor vai na busca do seu direito orientado pelos meios de mídia, né, que vamos dizer assim, popularizam os direitos. Então isso faz com que cada vez mais o povo vá em busca do seu direito, o que causa avoluma, né, o número de questões. Eu posso, então, né, doutor, depreender disso que o senhor acabou de afirmar aí, que esse represamento que se dá aí, né, dessas intenções de resolução de causas na justiça, existem três vertentes, então: o consumidor, o fornecedor e a justiça, e o Estado. E o Estado, porque você vê, se a gente for falar em sistema de telefonia ou sistema de saúde, as agências reguladoras que foram criadas para resolver os problemas, hoje elas não resolvem problemas, elas criam problemas. Não é? Você vê, a Anatel, pouca coisa resolve, a ANS, menos ainda. Então, esses órgãos que seriam os primeiros embates para solucionar o problema, para não avolumar para o Poder Judiciário, não cumprem a sua missão. São criadores de problemas. Criam problemas com normas que normalmente não atendem aquilo que é de interesse do consumidor. Agora, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos, doutor, inclusive aí é de domínio público, aquele caso clássico, né, da mulher que se queimou lá com café para ser indenizada. E realmente esse tipo de ocorrência a gente tem conhecimento que existe, né? Mas é que, como eu mesmo acabei aqui de dizer, é necessário separar aí uma parte da outra, né, doutor? Existe também esse tipo de ocorrência. O que acontece é o seguinte: nós temos aquela imagem propalada via meios de comunicação que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o volume de indenização ele é muito alto, mas um direito totalmente diferente do nosso. Não tem nada a ver. Lá é o direito consuetudinário, né? E aqui já é o direito romano, germânico, onde as indenizações não são
grandes. Então as pessoas às vezes têm aquela falsa ideia, vou ficar milionário acionando. Não vai ficar. Por aí, né? Até porque os tribunais são refratários à aplicação de grandes somas de indenização, porque entendem que é uma forma de enriquecimento ilícito. O que é irregular, né? Exatamente. O que é irregular. Ok, doutor Newton, muito obrigado. Agora a palavra do conselheiro, com o conselheiro seccional, parceiro aqui do ADVJus, o doutor José Vasconcelos. Veja. Essa foi uma grande preocupação da OAB desde o início desse processo, desse procedimento. A OAB procurou, desde o primeiro momento, conscientizar os advogados, primeiro da necessidade da mudança desse procedimento, porque nós já vivemos hoje uma época em que não dá mais para ficar indo ao fórum para ficar folheando processo. Precisamos de pensar em processos, em procedimentos mais modernos. E a OAB sempre esteve muito atenta a essa mudança, procurou conscientizar os advogados, retardou esse processo o que pôde para que nós pudéssemos nos conscientizar disso. Entendo que a ordem já vem cumprindo a contento o seu papel, o seu propósito. Mas, apesar disso tudo, muitos colegas ainda se veem alijados desse procedimento porque não conseguem manuseá-lo. Essa é uma questão cultural. Para os nossos filhos, essa adoção desse procedimento é a coisa mais simples do mundo. Para nós e outros colegas já mais experientes, é um procedimento mais complicado. Mas não creio que o advogado deixará de atuar por conta disso. No entanto, isso vai exigir dele muitas adequações e, às vezes, até a contratação de pessoas para auxiliá-lo. Mas nós temos hoje mão de obra qualificada e suficiente para suprir qualquer necessidade que algum colega eventualmente, alguma dificuldade que algum colega eventualmente possa estar enfrentando. Nesse aspecto, Marcos, entendo sinceramente que a ordem cumpriu e vem cumprindo bem o papel dela. Todo colega que tem dificuldade de se adaptar ao processo eletrônico encontra na ordem os mecanismos necessários para que ele possa se adequar a essa nova realidade. Ok, muito obrigado. Mais um intervalinho. Aqui você já sabe, é bem rapidinho. Voltamos já já. Aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Legal, meus amigos, agenda jurídica ao vivo e em cores. Aqui comigo no estúdio o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, ele tem um importante convite a fazer a todos os colegas. Dr. Luiz Felipe, pode dar o recado. É isso aí, pessoal. Primeiro simpósio de Direito Condominial, Imobiliário, Notarial e Registral de Ribeirão Preto. O evento vai ser no dia 25 de agosto, às 8h30 da manhã. Imperdível. Vários palestrantes, inclusive eu estarei falando no painel Direito Imobiliário sobre o tema Vantagens e desvantagens da locação sem garantia e as novas garantias locatícias, doutor Marco. Imperdível. Tá certo. Então tá aí, convite feito. Inclusive eu quero fazer um destaque. Estarão também presentes, além do Dr. Luiz Felipe Arcângelo, o Dr. Guilherme Bertipaglia e o Dr. Wendel Salomão, todos integrantes aqui da casa, aqui do ADV Especial. Aliás, falando em ADV Especial, na sequência nós vamos falar de direito imobiliário com o nosso convidado aqui, Direito Imobiliário, com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, no ADV Especial. Confira aí. Olá, amigos do ADVJus. Dentro do direito imobiliário, considera-se que o fiador de aluguel é a garantia mais utilizada nos contratos de locação de imóveis. A lei do inquilinato, ao discorrer das garantias locatícias, elenca, dentre as modalidades possíveis, a fiança. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Ela é prática desde que o candidato à locação possua quem o garanta.
Ela não é onerosa, pois só será acionada em caso de eventual inadimplemento ou danos ao imóvel, e não são necessários registros e averbações. O fiador de aluguel pode se exonerar-se da fiança? A reforma da lei do inquilinato pôs fim a um dos principais empecilhos à abrangência dessa garantia, pois entendia-se que as obrigações do fiador estariam extintas até a efetiva entrega das chaves. Sendo assim, sempre que o contrato passasse a vigorar por prazo indeterminado, facultava ao fiador de aluguel o exonerar-se da fiança. A lei do inquilinato, reformada em 2009, deixa claro para o fiador exonerar-se da fiança é necessário, fim do contrato contratado, notificar o locador quanto à intenção de exonerar-se da fiança, ficando ainda garantidor do contrato pelo prazo de 120 dias. Prazo pelo qual o locatário precisará oferecer novo fiador de aluguel que lhe cubra as obrigações da fiança. O locador pode solicitar um novo fiador de aluguel? Sim, quando ocorrer a morte do fiador, alienação ou gravação dos bens do fiador, sua mudança de domicílio, por fim, o estado de insolvência em pleno desacordo com o já descrito no artigo 825 do Código Civil. E no caso de morte do fiador, como ficará a dívida deixada por ele? Neste caso, a obrigação não se extingue e passa aos seus herdeiros. As dívidas posteriores ao óbito não irão atingir os sucessores. Assim, por exemplo, se o fiador morreu em março, os herdeiros não respondem pelos aluguéis que se vencerem em abril, maio e junho, mas respondem, dentro das forças da herança, pelos débitos locatícios referente aos meses anteriores ao falecimento do fiador. Essa garantia impõe muitos cuidados e evidencia a necessidade de amparo profissional na hora de contratar a locação e fazer a análise quanto à sua validação, principalmente depois da recente alteração de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, com relação à impenhorabilidade do bem de família do fiador. Voltarei em breve com mais direito imobiliário aqui no ADVJus. Até mais! Ok, meus amigos, chegamos ao final de mais um ADVJus. Agradeço imensamente a você que me acompanhou e que me acompanha em todos os programas, ok? Você pode rever esse programa, é só você acessar o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se, por favor, em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjus.net. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, fortíssimo abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.